E aí, gente bonita, pra quem não me conhece, eu sou a Nelly de Jesus, ou pode me chamar de Outono, muito prazer. E faz exatas 4 semanas que eu não gravo e não consigo postar aqui. Inclusive, esse vídeo eu gostaria de ter postado no Dia das Crianças, mas passou, não consegui dar conta e tá tudo bem. Mas não ia deixar de trazer aqui pra vocês essa papeação que eu achei muito, assim, interessante de pirar a respeito, sabe? Que hoje vamos falar sobre como anda a sua criança interior. Hein? E aí, pra falar sobre esse tema, eu trouxe 3 palavras, não é palavras, né? Um conjunto de palavras que a gente usa muito na nossa vida adulta, né? Pra sinalizar alguma coisa a respeito dessa fase da nossa vida, mas que de alguma forma interfere na nossa vida adulta. E na real é sobre isso que o vídeo vai falar durante todo esse tempo. Vou tentar ser rápida, mas não garanto conseguir, né? Que são criança interior, a gente fala muito sobre isso, né? Criança ferida e paladar infantil. São termos que a gente utiliza na vida adulta para falar ou justificar, talvez, coisas que fazemos aí na nossa versão adulta. Mas antes de entrar nesses 3 tópicos específicos, vale falar aqui sobre, cara, como ser criança, como esse ser criança. Eu fiquei pensando nisso no período na semana de Dia das Crianças, com semana maluca, de mochila maluca e cabelo maluco, enfim. Como ser criança é algo difícil. E aí eu não digo difícil para a criança, né? Porque a criança tá ali sendo criança. Mas como é uma parada, assim, que tem um peso em ser criança no fato de que existe uma importância que o que a gente vive na nossa infância, principalmente ali pensando em primeiro setênio, né, de 0 a 7 anos, é uma parada que vai perpetuar para nossa fase adulta e para nossa fase quando formos velhinhos, para a vida inteira. E aí eu trago essa ideia de peso no ser criança desse lugar, porque, cara, a partir disso a gente vai tentar entender a nossa vida e entender e programar ali nossa cabeça para como se comportar em sociedade, o que fazer com aquilo que a gente tá absorvendo ali pela primeira vez na vida, né? Então, assim, eu acho que criança é um ser que tem que ser muito respeitado, porque muita gente não tem noção da fase importante da vida que é ser criança, sabe? E, assim, por muito tempo se via crianças como pessoas inferiores, né? As pessoas não olhavam pra essa fase da vida, enfim. Mas isso aí é uma conversa pra outro vídeo. Mas eu acho que a primeira coisa que eu queria pontuar, assim, é como criança tem que ser respeitada, porque a partir da nossa infância a gente programa nossa cabeça e a gente cria padrões comportamentais inconscientes pro resto da vida. E eu não tô dizendo que isso é algo rígido, mas tô dizendo que daí em diante muita coisa a gente tem que entender na fase adulta muita coisa, senão a gente fica reproduzindo coisas que muitas das vezes a gente nem sabe o porquê e a gente nem olha pra esse lugar e a gente só fica repetindo padrões a partir de crenças que foram instaladas nessa fase da nossa vida, assim. E aí eu quero começar falando desse ponto, que é um ponto de partida. Imagina se agora, você, assim, quem tá assistindo esse vídeo, a gente resetasse tudo que a gente compreende, tudo que a gente entende. A gente tá vendo, a partir de agora, vendo o mundo pela primeira vez. Não com essas coisas de precisar aprender a ler, a escrever, a falar, a se comunicar, não, mas a gente tá resetamos e fomos colocados no mundo e vamos ter que começar a entender como as coisas funcionam e como a vida acontece, tá? Imagine isso comigo.
Aí você, pela primeira vez, você tem alguma experiência que você sente alegria. Mas você não sabe o que é alegria, porque até então você nunca sentiu alegria. Então você tá sentindo aquilo, você não tá, só tá vivendo e tendo aquela percepção, aquela sensação, e beleza, tu vai levando. E aí você sente alegria hoje, daqui a pouco você sente tristeza, e daqui a pouco você sente raiva, e a gente sabe que as emoções não são tão simples assim, então pode ser que em algum momento você sinta raiva e tristeza, ou alegria e não sei, sei lá. Tô tentando pensar em emoções que geram uma certa confusão, né? Mas acho que raiva e tristeza, ou alegria e raiva, e aí você fica tentando se entender nesse mundo. Pensa que você tá tendo isso pela primeira vez, então você não sabe o que é, você não sabe do que se trata, e você não sabe como se comportar diante disso. Diante dessa emoção, diante disso que chegou até você, através de uma experiência que você tá tendo pela primeira vez que tá te gerando isso. Isso é um pouquinho... Na verdade, isso é que eu falei sobre não ter... A gente já ter a linguagem, já conseguir se comunicar. Soma isso a, assim, você não sabe se comunicar, você não consegue falar ainda o que você quer naquele momento, você tá se entendendo enquanto mundo. Essa é a realidade de uma criança que acabou de chegar no mundo, né? Recém-nascido. E daí, desde então, desde o momento do nascimento até ali, 7 anos, é um momento, é o que dizem, tá criando ali a personalidade da pessoa, né? Tá se modulando. Mas o que eu quero trazer aqui é que nesse primeiro momento de vida da criança, que aí ela tá vendo as coisas pela primeira vez, identificando, nomeando, sabendo, tendo sensações, tentando identificar sensações. Você já precisou, sei lá, se você tem filhos, sobrinhos, enfim, que a criança não sabia, a criança tava birrenta, mas ela não era era uma birra que ela não, sabe, não sabia direito tudo que você oferece para essa criança que tá tendo uma birra não serve, não é o que ela quer, mas ela não sabe o que ela quer. Você já deve ter experimentado aí alguma relação em algum momento isso, se você tem crianças por perto. Eu lembro de uma fase da minha vida que eu era criança. Gente, é muito engraçado, porque eu lembro desse ponto especificamente. Eu gostava muito de ficar na casa da minha avó. E eu morava relativamente distante. Eu morava em outro município. E eu lembro de uma vez que eu queria ir com ela. Ela estava visitando a gente. Eu queria ir com ela, mas eu não queria. E aí eu não fui. Só que eu não fui, mas eu queria ter ido. Eu lembro que essa sensação de caramba, porque eu não fui, gente, sério, perdurou assim. Era uma coisa que eu sentia por alguns anos seguidos, sabe? E tô falando da minha infância, tô falando de criança. Sei lá, 6 anos, talvez, por aí. E isso é muito louco, porque a criança tá tentando se entender, nomear e saber como lida com as coisas que aparecem, com as situações, com as sensações. Então a criança, ela é uma grande esponja que ela vai... Como ela começa a aprender e absorver e a se entender com isso? A partir das experiências. Aquela coisa assim, a criança vai saber que a tomada dá choque, não porque você falou que a tomada dá choque. Tá, choque, o que é isso? Não sei o que é isso, cara. Tô no mundo agora, tô experimentando a vida. E até que ela sabe o que é um choque quando ela leva um choque. E aí é a experiência de dor, enfim, ela começa a entender o que é dor, o que é ficar triste. Enfim, então, entende a importância desse primeiro momento, que eu acho que é um momento que a gente tá falando assim, que tá se construindo a criança interior, sabe, da nossa vida adulta. É esse momento que a criança tá no mundo se entendendo e descobrindo as coisas pelas experiências e entendendo o que é tristeza, o que é alegria, o que é amor. E muitas das vezes o adulto quer que a criança saiba o que ela tá sentindo, tipo, ou fala, não chora. Cara, a criança tá se entendendo no mundo. É a primeira vez que ela tá tendo experiências a partir das vivências, sabe? E até os 7 anos isso tá sendo construído e modulado.
E aí, eu fiz um desenho, eu tava tão empolgada escrevendo, né, que eu fiz um desenho pra gente se entender. E aí, beleza, o que que tem? Tem uma criança dentro de um grande contexto, e nesses contextos, ela vai se entendendo a partir das experiências, como é se relacionar com outras pessoas amorosamente, como é se comportar no trabalho, o que é um trabalho, tudo a partir da experiência de fora que ela tá olhando. É claro que ela vai criando experiências, mas tem coisas que ela não cria experiência, ela não sabe o que é uma experiência romântica até ela sentir que tá gostando de um amiguinho. E ainda assim, ela tá se entendendo com esse sentimento, ela não está se relacionando com o amiguinho de maneira amorosa, né? Então ela tá começando a ver o mundo e entender o mundo. E isso vai criando padrões, um certo modus operandi, sabe? De assim, como se comportar em um relacionamento, como se comportar em relação ao dinheiro. Cara, isso aqui é importantíssimo. Porque toda vez que, assim, as pessoas chegam na vida adulta e elas vão resolver questões, que a gente cresce com várias questões, né? E aí, geralmente tá relacionada a relações, relacionamento amoroso, enfim. Só que tem pra tudo que a gente faz na vida, a gente tem ali um registro de quando a gente era criança. Então, por exemplo, o temperamento financeiro, assim. Então, como as pessoas lidavam com dinheiro influencia muito em como essa pessoa vai lidar com dinheiro na vida adulta. E esse como vai lidar pode ser: não vou me comportar com dinheiro como as pessoas se comportavam. E aí, por exemplo, uma criança que cresceu numa família muito pobre, que sempre ouvia um discurso de que não tem dinheiro. E aí não é uma receita de bolo. Essa criança pode crescer segurando muito, retendo muito dinheiro, não gastando com nada, e isso, muito louco, independente dessa criança que cresceu fazer muito dinheiro ou não. Não tem a ver com ter ou não ter dinheiro, mas tem a ver com que fazia sentido, não podia gastar dinheiro quando era criança. Isso virou um programa instalado na cabeça dela, então ela vai crescer retendo muito dinheiro, sendo que isso é uma forma, mas não necessariamente essa forma. Ela pode ter um outro gatilho ali de se comportar de maneira diferente. Ela pode se comportar fazendo dinheiro e gastando muito dinheiro porque ela não tinha dinheiro ela não, né? A família dela não tinha dinheiro e oportunidade de experienciar coisas que o dinheiro compra na infância. Então, assim, não é uma receita de bolo, mas sim, cada um vai criar vai instalar ali um programa que ela vai executar durante a vida dela, porque é um registro que fica inconsciente, que pra ela faz sentido, mesmo que na vida adulta não faça sentido, sabe? Mas é uma forma que ela entendeu e que ficou inconsciente como se comportar em relação a isso. Vou mostrar o desenho. Meu bonequinho. E eu não sei se dá pra ver a diferença de cores, mas assim, a criança, ela vem aqui pro mundo e aí ela tá recebendo várias informações, que são as setinhas azuis, né? E a informação em relação às informações que entram, né? Das experiências vividas, enfim, como ela tá vendo o mundo e tudo mais. E ela vai tendo as percepções, que são as setinhas cinzas, sobre como as pessoas estão se relacionando a respeito de vida profissional, vida financeira, relacionamento amoroso. E aí aqui tem uma coisa muito interessante na educação, né? Na pais que educam seus filhos. Que muitas das vezes essa informação que tá chegando pra ela, o que a gente acha que tá chegando, são informações verbais. Aí os pais falam: não faz isso. Não, por exemplo, tô falando dinheiro, então vou continuar nesse esquema. Não pode gastar dinheiro porque a gente não tem dinheiro. Isso é uma informação verbal que chega pra criança. Mas aí quando a criança observa o comportamento, essa pessoa, esse responsável que falou não pode gastar porque não tem dinheiro, é uma pessoa que ela vê que tá sempre gastando dinheiro. Aí gasta muito no cartão, aí se enrola no cartão. Então, o que essa criança vai absorver
não é o que você está falando, Alecrim Dourado. O que ela vai absorver é o seu comportamento. Inclusive, o que vai entrar ali como programação é uma incoerência no seu discurso e do seu fazer. E isso pode dar um bug lá na frente. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem aqui de informação nesse vídeo é essa coisa da criança interior. Que aí ela vai acabar se relacionando com a criança ferida, né? A criança ferida, acho que é quando... Não sei se eu estou definindo tecnicamente a criança ferida. Nem estou, acho que... Diria que nem estou. Mas assim, como elas se relacionam nos discursos... Pensando nos discursos comuns, né? Do senso comum a respeito disso. E aí, beleza. Como é que avança, acho que, pro modo... criança interior para criança ferida. Criança ferida, ela geralmente a gente usa num discurso assim de alguma coisa me engatilhou, alguma coisa acessou, alguma coisa da minha infância que acho que é um passo a mais. E aí, beira ali, pode ter tido uma experiência traumática ou não chega a ser uma experiência traumática, mas é algo que me acessou, que na infância me causou alguma coisa muito intensa e me acessou ali. E aí virou um gatilho. Acho que a gente pode usar o termo de criança ferida pensando nisso. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui, anotei 2 exemplos pra gente entender mais ou menos essa questão da criança ferida, que é uma coisa que eu já falei aqui em outros vídeos, que é, por exemplo, a dependência emocional. A gente sempre fala de dependência emocional, via de regra, quando eu falo dependência emocional ou qualquer pessoa, a maioria vai pensar relacionamento amoroso. Mas não necessariamente relacionamento amoroso. E eu vou trazer aqui 2 exemplos de não relacionamento amoroso, mas que tem relação com dependência emocional, que pode ter provavelmente uma ligação ali com o que a gente diz de criança ferida, né? Que de experiências da nossa vida na infância. Tá, e aí acompanha comigo, tá? Eu tenho anotações aqui pra não me perder. Tá, a gente vai falar sobre gatilho de abandono. Um gatilho que, nossa, me acessa aqui. Não necessariamente a pessoa vai ter consciência disso, mas aí acompanha o raciocínio, ó. Suponha que essa pessoa na infância, vamos falar de uma mulher, tá? Que essa pessoa na infância, ela teve um pai ausente. E não necessariamente um pai ausente fisicamente, tá? Porque as pessoas podem ser ausentes das necessidades sem ser uma ausência física. E aí, beleza, ela tem um pai ausente, seja porque é uma ausência física ou porque era um pai que não estava presente e não estava presente por alguma questão, sei lá, grave, mais grave. Esse pai era dependente de drogas, ou ele bebia muito, e isso causava uma relação de abandono porque ele não estava presente na vida daquela criança, apesar daquela criança estar vendo esse pai ali rondando. Então a gente tem uma informação aqui que é um trauma e é uma figura paterna, é a figura do masculino fragilizada. A gente tem aí meio a meio dentro da gente, né, de maneira genérica falando, metade representa nosso pai, metade representa a nossa mãe, e isso tem que estar em harmonia dentro da gente. Então a gente tem uma pessoa, uma criança, menina, que tem essa relação fragilizada com essa figura paterna. Isso vai influenciar em várias coisas lá na frente, mas enfim. Beleza, primeiro momento da vida dessa criança. E ela cresce, casa e tem um filho homem. E beleza, essa criança ainda filho homem, acontece de o pai dessa criança, esposo dessa mulher, falece cedo, né? Enfim, por algum motivo não esperado. Essa segunda figura masculina da vida dessa mulher se perde, assim. Então, a gente tem aqui um segundo abandono, um segundo trauma. E aí é um abandono que não é um abandono, é uma questão da vida. Não fui abandonada, a pessoa não me abandonou para morrer, assim. Ela morreu e isso engatilha
um trauma em cima do outro de abandono. Fui abandonada por uma segunda figura paterna. Acompanha o raciocínio. Beleza, segundo trauma. E aí ela, de maneira inconsciente, fica instalada ali fica ancorado internamente uma questão de abandono. E aí, beleza. Essa criança, esse filho, que era uma criança, cresce e, como adulto, ele vai e começa a se relacionar com mulheres e namoradas e, enfim, não sei, casa ou não casa. E essa mãe, que tem 2 gatilhos, que era filha e que agora é mãe, que tem 2 gatilhos ancorados de abandono, por acaso não se dá bem com nenhuma das namoradas e mulheres que o filho arruma. E aí eu te digo, tá, Nelly, onde tá o abandono nisso? E onde tá a programação e o o padrão comportamental inconsciente dessa pessoa? Uma pessoa que não se relaciona e que acha que nenhuma mulher serve para o filho, ela tá ancorada e se comportando a partir da crença de abandono. Porque pensa comigo, se esse filho casa e fica muito bem obrigada com essa mulher pode levar o meu filho embora. E aí eu vou ser abandonada pela 3ª vez. Entende? Não é consciente nem é racional. Pensa comigo, inconsciente, ele não age racionalmente. Por isso que muitas das vezes a gente não consegue virar uma chave de uma coisa simples que é... Sabe aquelas coisas assim? Cara, eu sei que eu não tenho que fazer isso, só que não é simplesmente só não fazer. Por algum motivo, eu não consigo fazer aquilo que eu tenho que fazer, sabe? Não necessariamente um vício ou alguma coisa do tipo, mas eu só não consigo fazer o que eu tenho que fazer. E a gente não sabe respostas. Porque o nosso inconsciente tá fazendo a gente se movimentar ali numa programação que fazia sentido lá na infância, não faz mais sentido agora, mas você que não tem consciência disso não sabe. Por isso a importância de autoconhecimento. Mas isso aqui vai pro final do vídeo. Beleza? Então aqui tem um padrão comportamental de uma pessoa que ela não sabe de onde vem, do porquê, e essa pessoa vai achar fielmente que todas as mulheres que o filho arruma não é boa pra ele o suficiente. Mas na verdade ela tá se comportando a partir de uma crença de abandono. Beleza. Segundo exemplo. Uma pessoa da família mais velha, né, da família, que as pessoas em volta, né, elas admiram, em volta mais distante, né, mas as pessoas da família um pouco mais distante sempre falam que essa pessoa ajuda muito, sempre ajudou muito, fala muito bem dessa pessoa. Sendo que para as pessoas muito perto, essa pessoa ela não apoia, parece que são 2 pessoas diferentes, essa pessoa não apoia o movimento das pessoas que estão muito perto. E isso inclusive foi algo que ocorreu e que até uma amiga minha veio conversar comigo, que assim, ela não conseguia entender e visualizar como essa pessoa conseguia ajudar tantas pessoas que se ouvia falar, né? Mas pra dentro, assim, pra próximo mais do ambiente, essa pessoa não ajudava, não tinha esse... Ajudava no sentido de incentivava as pessoas próximas a evoluir, a ir adiante, enfim, a planejar e construir seus sonhos. E aqui tem uma coisa da criança, pode ser, não sei se era na época que a gente conversou, mas sobre o receio de ser abandonada, não necessariamente por uma crença de abandono, mas se essa pessoa incentiva essas pessoas que estão mais próximas a ir e a avançar e etc., as pessoas vão, e quando as pessoas forem, como é que ela fica sozinha, né? Então, isso aqui é uma outra forma, assim, de pensar sobre crença, talvez, de abandono. E isso tudo que eu tô falando tá ancorado a crenças e a padrões comportamentais a nível inconsciente, que as pessoas não sabem. E aí eu li num livro que achei muito interessante, ele fala sobre carícias, ele usa o termo
agora não sei se é autor ou autora, que usa o termo carícias pensando nessa coisa de dar amor e receber amor, ou controlar a medida que você passa afeto para as pessoas. Isso também vai ter uma relação de o quanto de afeto você recebeu na infância. E esse autor fala... Cara, esse livro é muito antigo, mas a gente vê isso em outras formas, não só nessa, né, da psicologia. E aí, nesse livro, o autor fala que a carência negativa... E aqui não estou falando de traumas, tá, gente? Mas carência negativa de... Talvez os pais foi muito firme, não dava muito amor, mas cobrava demais. Essa carícia negativa, ela é melhor que a indiferença, que seria carícia nenhuma, demonstração de afeto nenhum. Que isso influencia melhor do que não dar afeto. Isso a gente vê também em outras áreas. Por exemplo, desenvolvimento da criança. Ela tem que ser estimulada, né? Eu tô falando de desenvolvimento físico mesmo, da criança começar a andar, da criança caminhar, começar a falar, ela tem que ser estimulada. Se ela não for estimulada, ela não vai desenvolver e evoluir aquilo que ela precisa. E aí se equipara muito, porque não é só sobre desenvolvimento motor, mas o desenvolvimento afetivo, acho que eu vou usar esse termo também. É melhor essa criança ter estímulo a não ter estímulo algum, que isso vai colocar ela como diante da vida de maneira passiva. Então ela vai criar mecanismos de passividade para lidar com a vida, e isso é uma bosta. Então assim, lide com a vida, seja você treteiro da vida ou que não quer problema, mas não seja passivo à vida. E isso está relacionado à nossa infância, enfim. E aí a gente chega na última palavra, né? Que é sobre o paladar infantil e como isso está associado ao comer emocional, que é aquele comer que não necessariamente é fome. E isso aí tem uma relação também com personalidade, mas enfim, isso também é um papo para outro vídeo. Na minha época de adolescência, eu comia, no ensino médio, eu comia traquinas com guaravita quase todo dia da escola, gente. Eu não sei como eu não faleci antes dos 20, mas, sério, era bizarro. E aí era traquinas de chocolate com recheio de morango. Era esse o traquinas. E aí, algumas vezes na minha vida adulta, já tendo noção, né, da vida, dessas coisas, quando eu não tava legal, ou quando eu tava meio estranha, ou quando eu tava, sei lá, por qualquer motivo... O que eu queria comer? Chocolate de morango. Traquinas de chocolate com morango. E guaravita. Gente, é péssimo. Mas isso causa... Não é sobre alimentar o corpo. É sobre nutrir um emocional. Que não é nutrir, né? Mas assim, por associação. Muito louco. Sabe coisa gosto de infância? Sei lá... Refresco de groselha, uma coisa que às vezes a gente não vê, sei lá, não sei quanto tempo, e aí vê, fala, caraca, isso me lembra tal coisa. A nossa experiência ancora num momento bom da nossa vida, ou ruim, mas assim, aqui eu tô falando do comer emocional, como o biscoito, o traquinas com guaravita me ancora na época do ensino médio. Pra mim era ótimo, eu adorava o ensino médio. Então, como esses períodos, eu tô falando de adolescência, mas assim, esse período da infância e tudo mais, até a gente chegar na nossa vida adulta, como nós somos influenciados muito, muito, muito por esses períodos que a gente era, por esses momentos quando a gente era criança, sabe? Não é... ser criança é coisa séria. Educar criança é uma parada séria, porque isso vai ad infinito na vida da gente, enquanto a gente existir nesse mundo, vai influenciar de alguma forma. Beleza, Nelly, entendi. Falou de criança ferida, falou de criança interior, falou de paladar infantil, e daí, cara? Ok, entendi. O que eu faço com essa informação?
A gente sabe que não tem como apagar memórias ou apagar traumas e questões que foi problema, ou que nos causou, ou que nos afetou demais na infância. Óbvio, a gente sabe que não tem como apagar isso. Mas o que se costuma fazer e o que o autoconhecimento tá aqui pra fazer, o que terapia tá aí pra fazer é ressignificar o que a gente tem de questões dentro da gente. Então, assim, sim, tudo vai se resumir a autoconhecimento. E se você precisar de uma ajuda maior, a terapia. As pessoas... Acho que isso já tá antiquado, né? Das pessoas acharem que terapia, ela só é pra quem teve grandes traumas e grandes perdas. E não, cara. Autoconhecimento é liberdade, porque você sabendo o que tá acontecendo com você sabe que chave você precisa virar, como você precisa se comportar, se você precisa acolher aquilo, tipo, acolher, cara, tô com uma sensação aqui estranha. Sabe, às vezes você tá se sentindo estranho e você não sabe o porquê. Eu consigo muito bem agora, depois de longos anos, né, mas entender quando, cara, não tô legal. Isso aqui é uma sensação, que sensação é essa? Não sei que sensação é essa. Se eu soubesse o que seria, a primeira coisa que vem na cabeça. Se eu soubesse, será que é isso? E você vai encontrando caminhos primeiro para se entender. Porque toda sensação, ela é um sintoma. O que eu sinto, o que você sente, é um sintoma de alguma coisa. Você não sente alegria por nada, sabe? Alguma coisa ali gerou alegria em você. Alegria é um sintoma. Tristeza é um sintoma de alguma coisa que tá ali que você precisa olhar. E às vezes a gente não sabe o que é. E de fato vai ter algumas coisas que você vai ter que gastar mais tempo para entender o que é, porque você tá sentindo aquilo. Mas autoconhecimento é o caminho e a resposta das nossas perguntas, é provável que você ache respostas para as perguntas e as perguntas mudem, bem provável, mas é um caminho e uma construção de um castelo, assim, para se entender enquanto pessoa e se entender enquanto pessoa no mundo, sabe? E não tem jeito, é autoconhecimento. E aí eu te pergunto se durante esse vídeo se veio alguma coisa assim na sua cabeça de, cara, acho que isso aqui é uma criança ferida, acho que isso aqui é uma criança interior, isso aqui provavelmente é um paladar infantil que tá me levando a comer emocionalmente, não é pra matar a minha fome, mas é pela minha fome, talvez de carência, talvez de tristeza. E assim, tá tudo bem desde que você saiba e que entenda e que isso não ultrapasse não seja fora da normalidade, né, do que se entende como normal. Mas, cara, autoconhecimento é um caminho que você traça, que vai gerar desconforto pra você ter um conforto maior lá na frente, sabe? E é um caminho sem volta. Então, pega essas informações, pega o que te gerou, o que te fez pensar a respeito de, e se movimenta pra se tornar aí sua melhor versão, porque a gente tá aqui pra conversar, e toda essa apropriação é sempre pra chegar nesse lugar, de te gerar de plantar uma sementinha ali e gerar alguma coisa em você pra caminhar um pouco mais, e pra se conhecer um pouco mais, e pra viver melhor nesse mundão aí. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero muito agradecer as trocas que eu tenho. O último vídeo, os 2 últimos vídeos que eu postei, um aqui e o outro na outra rede social, eu tive retornos muito bons, trocas muito boas das pessoas que, olha, pensei isso e aquilo com o seu vídeo. Então continuem fazendo, que eu adoro essa troca. E é isso. Resumindo esse vídeo e tudo que eu falei, se conheça. Você é a pessoa que vai conviver com você pro resto da sua vida. Nada melhor do que ser seu melhor amigo e ser a pessoa que você mais conhece aqui nessa vida. Obrigada por ter ficado nesse vídeo. A gente se vê no próximo. Até lá!